Antônio Vivar. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, eu achei estranho, vereador Guilherme, que no pronunciamento do vereador Hermógenes, cada palavra que ele dizia aqui, os seus colegas riam à toa aqui do vereador Hermógenes. Não sei por que ele causa tanto sorriso, tanto riso de seus colegas parlamentares. O que eu venho aqui, justamente para a questão do direito de resposta, senhora presidente, mas parecia aqui que o vereador Hermógenes estava numa CPI. Cabral, era só vereador para responder. Pelo que eu sei, eu não fui convocado para nenhuma CPI para prestar esclarecimento a vereador nenhum aqui nesta Câmara. Mas mesmo assim eu vou dar alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, eu quero orientar essa oposição que o prefeito se chama Salles Lima. Eles devem fazer oposição a Salles Lima e não a mim, vereador. Tudo aqui, vereador Pato, não falem do prefeito, faça oposição ao prefeito. Quando eu estava fazendo oposição à ex-gestora, eu não ficava falando vereadora Paula, eu não ficava falando vereador Todd, não ficava falando de nenhum vereador, não. Faça oposição ao prefeito. Agora querem que eu vá ser professor de oposição aqui. Eu não consigo mais. Todo dia tem que dar aula aqui. As vereadoras que não têm comportamento de oposição. Chega aqui e diz: secretário da Agricultura foi beneficiado com 3 postos. Prefeito Salles Lima deixou os estudantes na cidade. Tudo mentira. Tudo fabricado na mentira. É isso que essa oposição faz. É o trabalho dessa oposição. Inventar mentiras. Porque eles apostam, o vereador Pedro, a mentira dita várias vezes. Várias vezes vão mentir. Aí se torna verdade. Lamentavelmente é essa oposição irresponsável que a gente tem aqui. Peguem a experiência de uma vereadora como Cristiane Diniz, talvez ela oriente vocês a terem comportamento de um vereador de oposição. Dizer que eu estou constrangendo, eu constrangi, dizer que eu constrangi os familiares de Severino Leite Montenegro, os familiares de Valdemar Costa Filho, e eu constrangi a secretária, é achar que o povo de Pinhancó é assim, não entende das coisas, é apostar nisso, tá? É apostar que ninguém ouviu o que eu falei aqui, que ninguém está escutando a rádio nativa, e apostar em mais uma mentira. Eu disse aqui na minha defesa, vereadora Paula, Vossa Excelência, eu acho que não se encontrava aqui, eu disse aqui que eu não tenho nada contra nenhum dos homenageados. Eles merecem a homenagem, Fred. Ninguém pode desconhecer o trabalho feito por Severino Leite Montenegro. Ninguém pode desconhecer o trabalho feito por Valdério em Pinhancó. A única coisa que eu rebati é que não se pode apagar a nossa história. A história de uma rua Epitácio Pessoa, onde pessoas nasceram nessa rua. Hoje mesmo eu estava lendo um livro, minha mãe era muito amiga dele, do Francisco Pereira Cavalcante, até disse que o Vigílio Silva, que o Edmond aqui disse na sessão passada, que não conhecia o Vigílio Silva. Como governador, não? Você disse que não conhecia. Como governador, não? Quem foi que disse que era governador? Aqui, tá aqui. Ah, tá aqui, pronto. Aí, Vossa Excelência disse, dá o título de governador. Aí agora disse que conhece. Só veio conhecer o Vigílio Silva porque. Governador Vigílio Silva aqui nas contas da Cagé, pô. Foi Vossa Excelência que colocou lá na casa. Como governador. Eu fui. Aí vem provar mais um motivo para Vossa Excelência. Eu disse que não conhecia o governador Vigílio Silva. Agora conhece. Agora, governador. Aí eu conheço Vigílio Silva, faz
nomenclatura governador, o vereador disse, eu não conheço. Mas eu também não conheci Virgílio Silva. Ele é da década de 20. É da década de 20. Mas prestou relevância. Isso que eu questionei aqui, secretário Chefe, foi a forma de se fazer aqui, querendo agradar fulaninho, beltraninho, e aí jogaram uma pá na história de Piancó. E aí eu pedi, vamos consultar os moradores, no mínimo consultar os vereadores dessas ruas. E aí, não vou consultar ninguém não, eu sou vereador, tenho que fazer isso mesmo, acabou-se, digo ela abaixo. E aí a gente vê que Virgílio Silva prestou serviço de relevância em Piancó. Então, o presidente da República, Epitácio Pessoa, prestou relevância e serviço a Piancó na década de 20. E aí esse pessoal quer apagar essa memória do povo de Piancó, quer não agradar, porque aqui não é uma ramificação, é um segmento. O deputado, o senador Renan Calheiros fez lá em Brasília. Então, vamos fazer safadeza aqui também. O senador Renan Calheiros fez lá em Brasília um monte de safadeza. Se for copiar o modelo de Renan Calheiros aqui, é querer demais. Então, o que acontece? Eu rebati isso, aí eles querem. Por isso que eu me abstive de votar aqui, porque eu já sabia que se eu me abstendo de votar, Cícero, que estava aqui, já estão dizendo que eu estou querendo não prestar homenagem a Valdé e a Severino Montenegro. Mas eu deixei claro, eu não tenho nada, eles merecem homenagem. Eu não sou contra tirar nome de rua, quer tirar o nome das pessoas, botar o nome de Valdé. Eu sou contra tirar o nome de rua Virgílio Silva e a Severino Montenegro. Porque tem um monte de rua que não tem nome. Por que não se pode colocar o nome dele da Severino que não tem nome? Tira assim já existe. Porque chega. Secretário, você nasceu em qual rua? Nasceu na rua das pessoas. Daqui a uns anos, tua filha vai perguntar, ou tua neta vai perguntar, ô vó, você nasceu onde? Não sei, é das pessoas que levam o dela. Aí esquece da história de Piancó. Eu jamais atingiria as pessoas desse Severino Montenegro, seus familiares, com maior respeito, com maior carinho. A pessoa de Valdé. Tenho nada contra nenhum familiar. Agora eu tenho convicção que aqui eu estou exercendo meu mandato de vereador. O povo de Piancó espera essa postura de projetos polêmicos serem debatidos. Não é chegar aqui a aprovar e resolver tudo, não. Vamos debater. Projetos polêmicos tem que ser debatido com a população. Não é só ir atrás da população, atrás de voto, não. Essa é a minha postura. Então, eu não estou constrangendo ninguém, mas estou defendendo a minha convicção. E eu não vim para agradar, não. Geraldo, não vim para agradar, não. Quem achou que eu me botou em mim, eu estava agradando o A, B, C, se enganou. Eu vim aqui para defender minhas convicções. E a minha convicção maior é defender os interesses do povo de Piancó. Queira A, B ou C ou não. Dizem que o vereador disse que eu estou tumultuando a administração. Ora, quem pode dizer isso é o prefeito Sara Lima. Mas ele não tem curso para dizer isso. Você fica calado, eu não falei nada, não posso pensar aqui na tribuna. Essa oposição só sabe falar e não sabe ouvir. Tem dois ouvidos e uma boca, mas ele só sabe falar. Ouvir não ouvir. Aí, o que acontece? Se eu estou constrangendo a administração, o prefeito Sara não me disse ainda. E não o vereador da oposição que vai dizer. Se eu não sirvo para ser líder, eu quero dizer que o líder da bancada da situação é o vereador Guilherme Montenegro. Eu sou líder do prefeito. Então, se o prefeito achar que eu não mereço ser seu líder, cabe tão somente ao prefeito dizer para você não ser você líder. Eu não pedi para ser líder de prefeito nenhum, ele me convidou. E aqui eu não estou para agradar também vereador de bancada de situação, não. Eu estou aqui para fazer a defesa do prefeito quando ele tem direito, quando se pode se defender. Porque quando não pode defender, eu vou pedir explicações ao prefeito. Essa é a minha postura, como eu disse hoje na live na TIO. Aí vem outra aqui. Onde estão sendo aplicados
o dinheiro da saúde plena. Aí eu vejo que a oposição, além de irresponsável, é séria. Porque dizer, perguntar, vereadora Paula, onde está sendo aplicado os recursos, onde estão sendo aplicados os recursos da saúde plena, é esconder o trabalho brilhante do secretário da saúde, o Renato Gomes, porque ele tem se empenhado, agora não quer, não pode, é querer resolver todos os problemas que tinha agora em 1 ano e 3 meses por governo. Se aí a gestora não resolveu em 8 anos, aí a oposição quer que exigir que o prefeito só resolva em 1 ano e 3 meses. Nós estamos aí, o secretário, várias conquistas do município de Pinhacó na área de saúde. Nós temos, se vocês visitarem o consórcio intermunicipal de saúde, aí vocês vão ver a diferença. Tem 20 médicos especialistas, não tem povo de Pinhacó. Ou é mentira que eu estou inventando aqui? Tem várias ações da Secretaria de Saúde, só quem não vê essa posição que é certo. A rara exceção, vereador Cristiano, eu sempre digo, a rara exceção que é Vossa Excelência nessa oposição. Aí vem agora o vereador aqui, e eu vou aproveitar, mandar um abraço aí para Gilson, né, para Júlio Balão e do César que estão lá ouvindo, lá no Bar Tropical. Aí vem o vereador aqui e diz, se afaste do Bolsa Família, e você não pode fiscalizar. Eu sou mais vereador, não. Ô Pipoca, deixa de ser vereador. Uma atribuição do vereador é fiscalizar. Já que o vereador nem sabe fiscalizar, mas ainda quer que eu não fiscalize. Eu ensino a vontade para fiscalizar. Porque antes de sair aqueles nomes lá naquele Facebook falso, né, de gente que usa anonimato para não tem coragem de enfrentar ninguém, eu já tinha feito essa denúncia há muito mais tempo. Só no Bolsa Família. Aí vem. Vereador, Eu não consegui a palavra da vossa. Vereador, eu acho que o senhor não pode, porque ele não conseguiu a palavra. a denúncia está feita aqui no Ministério Público e no Tribunal da União. Pronto, eu quero que fiscalize. Vossa Excelência só está me ajudando. Agora, Vossa Excelência não pode. Quem fez a denúncia foi eu. Tá certo, parabéns. Olha o protocolo aqui do texto. Eu espero que seja bem feito. Do Ministério Público Federal. Eu espero que seja. Até agora, Vossa Excelência não fez O senhor denúncia, teve não. todo o tempo, vereador Hermógenes, de explanar aqui as suas denúncias. O senhor agora tem Exatamente, eu quero que faça a denúncia. E quem mais é contra esses equipes do Bolsa Família sou eu. E se você se eu quero que a Polícia Federal investigue e o Ministério Público Federal investigue, tá mais porque certo é uma obrigação. Vossa Excelência Eu denuncio, só precisa denunciar se for lá no Ministério Público. não. Se denuncia com prova. Com prova aqui, ó. Ministério Público Olha, Federal. eu não vou ensinar. TCU. Eu não vou ensinar a Vossa Excelência a ser vereador. Não me engana, não. Eu estou denunciando aqui quem fez a Aí vem outra questão, vereador. Eu vou ter que finalizar porque fica me interrompendo. Eu não falei nada, vereador. Mas quando esse vereador está aqui na tribuna, não abriu. Quando eu falo, ele fica ouvindo, não. Você vai falar. Dá para Vossa Excelência se acalmar. Então peço ao secretário aí, para que o só para acalmar ele. Então, em relação ao cargo de tesoureiro, ele esqueceu que foi aprovado aqui na Câmara a criação não é um cargo de tesoureiro, mas uma comissão para serviços da Câmara. Nessa comissão tem um cargo de tesoureiro que foi aprovado aqui pela essa Câmara, quando Vossa Excelência votou contra. Agora dizer que é ilegal, que eu criei, não, foi a Câmara que eu fui indicado pela maioria dos vereadores para ser tesoureiro. Então não pedi para ser tesoureiro, não, fui indicado, Vossa Excelência não sabe. E foi aprovado aqui na Câmara. Vossa Excelência. Foi aprovado aqui na Câmara. Vossa Excelência, eu não criei, não. Foi um ato ilegal. Se é ilegal, vai para a justiça. Vereador Hermógenes. Não, é provar se é ilegal. E a resposta da sua denúncia, vereador. Aí vem vereador que disse que fez uma denúncia sobre o lixão. Aí eu disse, vereador, já não há implicâncias com esse lixão. Porque o projeto 40
41, que agora já é lei, para anular a lei, precisa dar entrada lá, eu ensinava a Vossa Excelência. Vossa Excelência primeiro entrou errado, né? Procuradoria-Geral da República, que tem competência para anular uma lei municipal. Vossa Excelência procura a Procuradoria-Geral de Justiça, que é quem tem competência, ou a OAB, vai entrar com uma ação direta de constitucionalidade da lei municipal. Aí Vossa Excelência já entrou errado esses seus advogados, acho que precisam ler. Então o que acontece? Falaram a Procuradoria-Geral de Justiça e contesta a lei. Não o projeto de lei, o projeto de lei já foi aprovado aqui e já foi sancionado pelo prefeito, agora na lei municipal. Aí, Gerando, eu tenho que ensinar. E eu não estou sendo pago para essa oposição, mas eu ensinar. Porque aluno ruim, pelo amor de Deus, eu tenho que ter paciência. Aí vem a questão do lixo. Cristiano, é uma implicância com o seu irmão, insinuando que houve, um advogado aqui disse, não houve negociada. O processo de licitação está aberto, o prazo termina amanhã, eu já venho dizendo isso há mais de um mês. Dia 21, esses vereadores que contestam, coloquem um ateu sanitário para concorrer. Como é que houve trapassa, houve negociada e se abre um processo de licitação com todos os direitos de qualquer ateu sanitário no Brasil concorrer? Que negociada foi essa? O projeto de lei aprovado aqui, a única coisa que fazia e previa era dar um prazo ao município para retirar o lixão, para evitar que o IBAMA chegasse aqui e mudasse o município de Pinhangó para que comanda do lixão, como já mudou Itaporanga, já mudou Aguiar, porque não tinha essa lei. Aí esses vereadores que viram lá na frente, que era Júnior, Vinícius, aí vamos ser contra o lixão tem que continuar lá. Aí depois diz, não, meu irmão, Ângelo Filho, que tem uma propriedade lá, vai ser beneficiado. E nós vamos ser prejudicados. E só tem a propriedade dele naquela região. Não tem propriedade de outras pessoas não. Lá, só sei que meu irmão. E ele tem que aguentar o lixão por 30 anos. Isso é uma oposição irresponsável de gente que não tem postura pública, seguido por outras pessoas que querem o mal de Pinhangó, né? Orientações vindas lá de Campina Grande, que querem o mal de Pinhangó, que querem acabar com a atual administração, com essas invencionistas. Então, eu quero que a oposição tenha solução. Não vamos trazer Mateus lá de Conceição para disputar com lixo de lixo. Vamos trazer um de Itaporanga. E falando de Itaporanga, vereador, ontem, acho que foi no blog de Pedrinho que eu li, que o aterro sanitário, o lixo da cidade de Itaporanga, o município de Itaporanga, fechou o contrato, firmou o contrato com o aterro sanitário de Pinhangó. Não conheceu? É verdade. Aí Itaporanga, vocês vejam o seguinte, a questão desses vereadores, Itaporanga firmou o contrato com a aterro sanitário de Júnior de Meio. A questão é isso, vereador, está bem claro. Aí Pinhangó não pode firmar não, porque é negociar, é trapaça, é tudo isso. Então isso, eu tenho certeza que o advogado Júnior de Meio vai recebê-los e mostrar o que está sendo feito lá. Esteiras está sendo feito. Quantos empregos estão sendo dados lá? Quantas pessoas estão lá recebendo os seus dinheiros lá? Que estavam desempregadas e que estão empregados lá. Pois é, e ele também me garantiu, inclusive uma emenda do vereador Pedro, naquele projeto que essa oposição fala tanto, Pedro, a sua emenda desse projeto que garantiu o emprego dos que trabalham lá no lixão. Quer dizer, não vai ter prejuízo nenhum para aquelas pessoas que sobrevivem do lixão, porque elas vão ser aproveitadas pelo contrato que será firmado com uma empresa vencedora. Pois não? Eu já disse aos colegas que eu tinha uma impressão, depois que eu fiz a visita, ouvi as explicações, visitei todos os locais, os sumidouro, eu visitei tudo, fiz uma visita com o doutor Paulo, primeiro, e ele fez umas explicações e me convenceu. Eu vi que
a coisa. E quando foi domingo, eu liguei até para a nossa colega Cristiane Vídeo, e o deputado queria fazer uma visita ao lixão. E nós fomos e fizemos essa visita e ele mostrou item por item. Foi de Avaso Maia. Ele mostrou item por item e mostrou o sumidouro, a lagoa tem várias explicações, a lagoa de decantação, não sei o quê. Eu sei que ele explicou e deu as suas explicações e eu, claro, saí convencido. E eu acho que hoje é o lugar adequado para se colocar o lixão de Timbó. Pois não. Não, Pois não, vereador. hoje eu tive o prazer também de visitar o Adeir Santana. Gente, eu não sei como é que ainda existe essa história de condenar, de anular. Por favor, vereador, você precisa ver. Vereador, Tem 24 funcionários, 24 pais de família já empregados. o aterro sanitário é uma coisa, e o projeto de lei que restringe a lei federal é uma coisa. E como é que restringe uma lei se a lei federal só dá até agosto para que os municípios tomem essas providências? Vereadora, juridicamente nem eu sei nem você sabe. O jurídico é quem diz que o projeto está Continue, inconstitucional. vereador. Isso não eu não sabe Não tem aquele ditado. Esse homem não sabe o que Eu não acredito que uma pessoa que é formada em direito também vai fazer uma coisa que esteja errada. Vai construir um aterro que esteja errado. E até agora não foi nada lacrado, porque quando está errada, a justiça não vem e taca. Vereador, vocês estão criando uma polêmica. Eu não denunciei de aterro, não. Eu denunciei do projeto de lei. Projeto de lei 41. Não falei em aterro. Continue, vereador Paulo. Vou mostrar, vereador. Ele vai terminar essa sessão. Eu não Então é um denunciei. projeto, né? Então, tudo bem. vereador, o senhor. Vamos, só um minutinho, vereadora. Vamos esperar o resultado da denúncia para ver se essa lei vai ser cancelada. Muito obrigado. Pois foi muito boa as explicações do vereador Pedro, da vereadora Paula e o desabafo da vereadora Cristiane. Porque, vereador Cristiane, então, essa oposição chega nas redes sociais e atribui isso a mim. Como se eu cheguei aqui e apresentei um projeto, ninguém votou, ninguém aprovou, ninguém debateu, porque nós estivemos aqui, chamamos o advogado Júnior. Até porque teve audiência. Fizemos a audiência pública transmitida pela rádio. Os outros que não vinham para o vereador de oposição, porque eles não tinham. Era a hora de tirar todas as dúvidas e não comparecer na sessão. Aí eles reclamam, não debater. Aí foi debater o lixo, que vai estar fora. Eu esqueci de debater aqui em Pinhancó. Então são essas posturas e o povo de Pinhancó não acredita, ele diz. Porque chega aqui e diz o negócio aí, a gente liga para o secretário de rebate. Tudo que eles dizem rebate. Porque vereador, quando fica na ocupada, fez as pastas no limite. Eu já tive muitas brigas, muitas discordâncias com o limite. Eu tive esses impasses no limite. Agora, só que eu não vou ficar, e muita gente quer, vereador, muita gente aqui dentro, eles querem o seguinte: Pádua tem que brigar com o Júnior Remígio, Pádua tem que brigar com o Beltrano, com o Ciclano, tem que morrer brigando com o Cortosa. Aí quando a gente vai lá, aí vai lá no espaço, aí fica achando ruim. E aí tem gente que vai para a igreja rezar e querendo, lá na igreja rezar, mas querendo mal. E eu me acabe com o Júnior Remígio, e eu me acabe com o Beltrano, com o Ciclano. Não vai acontecer não. Primeiro eu sou da paz. Nós defendemos questões, as nossas convicções. Ele tem a convicção dele, eu tenho a minha. Para não implica dizer, porque eu fiz as pazes com o Júnior Remígio, aí eu tenho fazendo negociado primeiro. Nunca fui negociado primeiro, e vereador não faz negociado nenhum não. E vou encerrar dizendo o seguinte, só para finalizar a questão das leis.
Pedro, eu estou representando o inspetor Lucas Lucena, pelo que Vossa Excelência falou aqui sobre essas blitz dentro da cidade de Timbó. A Polícia Rodoviária Federal não tem competência de atuar nenhum carro, por mais ilegal que seja, dentro da cidade. É o que diz a resolução 66 do CONTRAN, e eu estive com o inspetor Lucas Lucena, mostrei para ele não tinha competência e usou de má fé. Hoje mesmo eu estive no supermercado de Gilvan, e aí eu vou orientar as pessoas que receberem multa, que me procurem, porque estão usando de má fé. O que é que eles fazem? Vereador Pablo, deixa eu... Não, é só para finalizar, para orientar um pouquinho de calma. Vou fechar, quer dizer.